É fundamental que a gente lembre que existe vida após o término de um relacionamento. Bem-vindo ao Papo Sem Corte. Aqui a gente conversa sobre um assunto sem corte, sem edição, como se a gente estivesse conversando aí na sua casa, na minha casa. E eu trago esse assunto, eu venho conversar sobre esse assunto para que a gente pense que realmente há vida após o fim de um relacionamento. A gente se sente perdido, a gente se sente sem chão, a gente acha que acabou a vida, que nada mais faz sentido, que as coisas simplesmente não vão para lugar nenhum mais. Só que não. O que terminou foi um relacionamento. Foi a conexão de duas pessoas. E por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja doloroso, a gente precisa lembrar que a vida, ela continua. Existe vida após o término de um relacionamento. Existem as coisas que a gente gosta de fazer. Existem as pessoas que ainda amam a gente. Nossos amigos, nossos familiares. Existem os nossos sonhos. Existe o reencontrar-se com a gente mesmo. Então, quem sou eu depois que esse relacionamento terminou? Quem que eu encontro depois que esse relacionamento terminou? Que caminho que eu trilho? Que sonhos que eu resgato? Para onde que eu vou? Né? Então, é muito importante que a gente lembre disso. Que existe vida, existe a gente, existem os nossos sonhos, existem as pessoas que ainda nos amam. E principalmente, quem somos nós, né? Ou seja, quem é você, ou se eu estivesse falando de mim, quem sou eu, o ser individual, depois que esse relacionamento terminou. E é muito importante que a gente entre nesse processo de cura e a gente viva esse processo de uma forma que a gente evite olhar para as redes sociais dessa ex, que a gente evite olhar para aquelas mensagens daqueles momentos bonitos que está no passado, que a gente evite ficar olhando as fotos. Se houver coragem, houver força, é bom até que a gente exclua as fotos, exclua as mensagens, que a gente bloqueie as redes sociais, para que não fique revivendo essas coisas. Reviver esses momentos que é passado faz com que a gente fique preso nesse universo, preso nessa situação. E a gente não viva um processo do que os especialistas, né, da saúde mental chamam de luto. O luto precisa ser vivido. A dor precisa ser sentida, tem que chorar, tem que se revoltar, tem que ficar triste, tem que viver esse processo. Colocar para fora, mas sem alimentar uma esperança, sem alimentar uma coisa que não existe mais. Tem que cortar o vínculo, tem que cortar o cordão umbilical. Segundo os especialistas, é muito importante que a gente feche a porta. Precisa fechar a porta. Porque senão a gente fica sondando. Fica vendo se a pessoa está melhor que a gente ou se a gente está melhor que a pessoa. Fica criando N cenários na cabeça, N situações, e não vive o processo do luto, que é essa coisa de chorar, de colocar para fora, de ir ressignificando tudo que viveu, de se reencontrando, de ir relembrando quem é você, o que foi, foi. Então, revisitar essas fotos, esses lugares, essas mensagens,
é se manter conectado a uma coisa que não faz mais sentido. Muito pelo contrário, vai prolongar uma dor. Prolongar uma dor dentro da gente. E não é legal ficar sentindo dor, né? A dor, ela, principalmente a dor de um relacionamento, no término de um relacionamento, não é uma dor que a gente tira, que a gente desliga num botão. Não é uma dor que passou. Não. É uma dor que a gente vai aprendendo a suportar. Vai aprendendo a como lidar com ela. Só que fazer todas essas coisas que a gente estava conversando agora, de ficar revendo redes sociais, fotos do passado, olhando para ver o que a pessoa está fazendo, como que está a vida da pessoa, ficar prolongando uma dor. Aí que não vai sair mesmo. Uma dor que aí que não vai sumir mesmo, aí que não vai ser curada mesmo. Né? Um exemplo muito utilizado é o da casquinha, né? Você fez um corte, você sofreu um processo de corte, aí você vai lá, passa uma pomadinha, ela começa a cicatrizar, ao invés de você deixar cicatrizar, você deixar aquilo ali sarar, curar de verdade, a cada vez que forma a casquinha, você vai lá e arranca. Ou seja, você não está permitindo que aquela cicatriz vá embora. Você não está permitindo que aquilo se cure. E precisa curar. Então tem que fechar a porta. Tem que excluir rede social. Tem que excluir as fotos, mensagens. Tem que cortar o contato. Para que inicie o processo de luto. Para que inicie o processo de cura. Para que você ressignifique isso. Para que você se reencontre. E para que a vida continue. Porque como eu comecei esse papo, a gente precisa lembrar que existe vida após um relacionamento. Então a distância, ela ajuda nesse processo de cura. Ela ajuda na superação.